de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Hoje o nosso programa começa em grande estilo, diretamente daqui do 16º Congresso Estadual do Sintese. O que nós vamos começar a ver hoje, nesse evento, é a mais profunda tradução da palavra cidadania. Por aqui vão passar as mentes mais brilhantes desse país. Nesse evento, a educação vai brilhar e você é o nosso convidado. Está no ar a TV Sintese. A crise brasileira atual é a maior crise da história do Brasil e provavelmente uma das maiores do mundo. Companheiros e companheiras, professores e professoras que vêm fazer parte do nosso 16º Congresso Estadual da Educação, que saíram dos 74 municípios de Sergipe, que vieram aqui da capital de Aracaju para participar conosco desse 16º Congresso que se inicia na noite de hoje, se estende até o sábado pela manhã. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a esse 16º Congresso Estadual da Educação, organizado pelo nosso sindicato, pelo Sintese. Depois dessa belíssima apresentação, depois desse espetáculo que tivemos na noite de hoje, das atividades culturais, duas delas que fazem parte da nossa história, que é a construção nossa, de cada um e de cada uma, que faz o Sintese no seu dia a dia, a nossa batucada, o nosso último projeto cultural, a batucada Sons de Luta, e o nosso coral formado pelas belíssimas professoras aposentadas e os professores que compõem esse sindicato. Estão de parabéns pelo projeto que vocês constroem e por essa belíssima apresentação da Orquestra Sinfônica, formada por estudantes da Escola Pública da Barra dos Coqueiros. Quero dar muito bem-vindas a todos e todas. O nosso 16º Congresso, ele acontece num contexto histórico bastante especial, complexo e difícil. Vivemos, em 2017, os 100 anos da Revolução Russa, que foi tão bem retratada pelas imagens aqui apresentadas durante a apresentação da Internacional.
100 anos da Revolução Russa, em que os operários, os trabalhadores, os sovietes ocuparam o poder e deram início à construção de uma sociedade socialista, justa e igualitária. Mas na história, infelizmente, não demos conta. A história não deu conta de que a Revolução Russa de 1917 construísse no mundo inteiro uma sociedade justa, socialista e igualitária. E ainda hoje vivemos num sistema capitalista selvagem em que poucos dominam a riqueza e a grande maioria do povo vive na extrema pobreza. Bom, é a primeira vez que eu participei de uma formação de sindicato para ser militante, para estar atuando quando o sindicato chegou no município. Então, tudo que eu ouvi lá já me moveu para estar participando do sindicato. E as conquistas que a cada dia Japoatã foi alcançando na medida assim, do tempo, foi passando, foi me movendo ainda mais. E foi no sindicato que eu descobri o meu papel como professora, o meu papel como cidadã e de atuar e de reivindicar os meus direitos, como também não só os direitos, mas também os meus deveres como professora em sala de aula. Então, procuro sempre estar vindo, porque a cada vez que eu venho, eu aprendi muito, eu cresci muito. Hoje eu digo, profissionalmente, eu sou outra pessoa. Eu sou tanto profissional como até pessoalmente. Então, o sindicato mexe muito com a vida da gente. O Sintese, eu digo isso, o Sintese, porque você aprende, você melhora, quando você se vê, você já está no meio dos colegas, sendo até uma liderança, e nunca imaginei estar chegar num momento desse. Então, assim, o sindicato me moveu muito a ser o que eu sou hoje e ajudou muito na minha mudança profissional e pessoal também. Esse congresso, ele acontece num momento muito importante da história da educação de Sergipe, em que nós estamos com várias dificuldades, principalmente no que se refere à valorização salarial do professor, com relação à estrutura de nossas escolas. Então, nós precisamos pensar em ações, né? O que é que nós podemos fazer para poder evitar o desmonte da educação estadual. Então, essa mesma situação da rede estadual, essa ausência de reajuste de piso, se reflete também nas redes municipais. Então, tanto professores da rede estadual como da rede municipal se sentem, assim, na realidade, na obrigação de vir aqui representar suas escolas para discutir, para entender essa conjuntura que nós estamos vivendo. O que me motiva, na verdade, todos os anos, aí eu participo, para a gente aumentar o conhecimento e trocar também informações do que anda acontecendo em outros locais, municípios, nas redes diferenciadas, porque todo ano que passa a situação para o magistério, para a educação em si só piora. Então, eu acho que quando a gente se junta e se une para discutir soluções, problemas, levantar questionamentos, a gente acaba abordando também itens que podem ser necessários para a gente solucionar alguns problemas. Então, eu vejo o congresso e todos os demais atos do sindicato como muito importante para a gente e para a educação de uma maneira geral. Olha, o congresso é um momento de encontro entre professores para exatamente a gente debater sobre a política atual de desmancha a carreira dos professores. É um momento de revitalizar a luta, é um momento de rever aquilo que precisa mudar na luta sindical dos professores. Então, todos os eventos, todos os congressos, eu sempre participo com esse objetivo, sou bem participativo e é o momento de a gente realmente fechar, nos organizarmos e irmos exatamente para a luta, porque sem a luta, professores perdem exatamente o seu próprio estímulo, perdem sua carreira, perdem todos os seus direitos alcançados. E esse é um momento ímpar, muito importante na vida de todos os professores. Esta luta
nós temos de congregar o espaço de discussão para a gente refletir, para a gente avaliar as políticas que estão sendo colocadas pelo governo a nível nacional, a nível estadual e até na base municipal, para que nós possamos nos organizar e fazer o enfrentamento. Então, a proposta do Sintese, do nosso sindicato, é uma proposta para a gente avaliar e fazer o enfrentamento do ponto de vista da organização política mesmo, contra os descasos com a educação. A luta pelos direitos, e aí os direitos de cidadania, é o que pode unificar a classe trabalhadora, mas não só a classe trabalhadora organizada, sindicalizada, como também os trabalhadores que estão em uma situação informal, em uma situação mais precária, porque os direitos de cidadania, eles não são só os direitos trabalhistas, os direitos à férias, os direitos à aposentadoria. Eles são os direitos a uma saúde decente, a uma educação decente, a tudo aquilo que a nossa Constituição, a chamada Constituição Cidadã, promete para a construção da sociedade brasileira. Então, acho que o mote que deve unificar os trabalhadores agora é, evidentemente, a defesa dos direitos de cidadania. E, para isso, algumas das reformas que estão sendo implementadas têm que ser revistas e revogadas. Por exemplo, a PEC, que limita o aumento do gasto público, também impossibilita que o Estado forneça os serviços públicos, a educação pública, a saúde pública e a própria aposentadoria. Então, essa mudança constitucional, ela impede os direitos da cidadania de se consolidarem. Eu acho que é sobre isso que os trabalhadores devem se unificar em luta dos direitos de cidadania. Nós não somos só consumidores, nós somos cidadãos e, portanto, temos direitos para além do mercado privado e que devem ser ofertados pelo setor público. Nós somos e como embriagados, mais uma vez, os projetos culturais do Sintese, a dança folclórica, a batucada, o coral, a orquestra sinfônica, assim, abrindo, coroando a abertura desse congresso, e a belíssima palestra do professor Guilherme da Unicamp, trazendo uma análise muito boa de todo esse debate sobre o desmonte do Estado brasileiro, do que representa esse momento de crise da história do Brasil, muito importante para os professores e professoras que participaram dessa abertura. Tenho certeza que teremos um grande congresso pelo que foi essa primeira noite hoje aqui de abertura do congresso e que venham mais debates e mais construções para a gente enfrentar esse momento tão difícil da nossa história e do cenário Sergipe no que tange a garantia do direito à educação, ao direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Bem, pessoal, o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, mas no próximo sábado a gente volta contando mais dessa brilhante e bela história. A gente te espera, então, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o